Olá pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, e a temática de hoje é anacronismo, mas eu vou estender um pouco essa temática e também falar um pouco sobre diferenças culturais e diferenças de pontos de vista, que eu creio que também seja muito importante estar trazendo, principalmente para a psicologia. Então, dentro da psicologia, mais do que nunca, nós temos uma necessidade de avaliar as situações a partir do ponto de vista do outro, a partir da cultura do outro e a partir do tempo do outro, e não do nosso próprio. Então, uma das frases assim muito importantes dentro, principalmente da psicanálise, é respeitar o tempo do paciente. Então isso é uma frase que principalmente dentro da psicanálise nós ouvimos com muita ênfase. É necessário respeitar o tempo do cliente, do paciente. Bom, como que eu tive a ideia para gravar sobre essa temática foi atendendo ao pedido de um dos usuários do canal. Então, um dos usuários do canal pediu para fazer um vídeo sobre a obra Totem e Tabu, do Freud. Eu ainda estou em processo de estudo dessa obra, para estar realizando o vídeo posteriormente como me foi pedido. E, lendo esta obra do Freud, Totem e Tabu, eu tive a ideia de trazer isso. Por quê? Porque a partir da obra do Freud, Totem e Tabu, eu pude avaliar algumas questões de diferenças culturais que me chamaram muito a atenção e que me despertaram realmente o interesse de falar não somente sobre essas diferenças culturais, mas também sobre as diferenças temporais. E aí o Freud é um dos próprios que sofre influência disso. Então o Freud ele é por diversas vezes criticado e muitas vezes ele é chamado de machista, ele é chamado, acusado a sua teoria de subjugar a mulher, entre outras questões. Bom, vamos então tentar entender primeiro o que é a temática do nosso vídeo, para não deixar as informações tão dispersas e soltas, e para dar um melhor entendimento à pessoa que está assistindo nesse momento. Então o anacronismo, o que consiste? Ele começa com um prefixo ana, que é um prefixo de negação. Então geralmente quando você vê o prefixo a ou ana ante as palavras, tende a ser um prefixo de negação, nem sempre, mas na maioria das vezes ou negação ou inexistência. Cronismo ou crone vem de tempo, então o tempo cronológico que nós costumamos nos referenciar. Ou seja, anacronismo seria a falta de um tempo lógico. E o que isso quer dizer de maneira significado e não apenas etimologia da palavra? No significado quer dizer ignorar a cronologia. Então é uma situação, quando você comete um anacronismo, você ignora a cronologia dos eventos. E isso a gente vê muito enfaticamente dentro da história, principalmente a história. A história, sim, eu creio que seja uma das que mais se utiliza desse saber sobre o anacronismo para tentar evitá-lo. Mas isso também é muito importante para todas as áreas, já que todas as áreas possuem uma história e constantemente estão trabalhando com a sua história. A filosofia não é diferente, e a psicologia, mais do que todas, tem um bom estudo acerca da história da matéria em si. Eu creio que a psicologia estude mais a sua história do que a própria história. Então a história, ela estuda a história do mundo, de certo modo, que também faz parte dela, mas a história da matéria em si não se dá tanta ênfase quanto a própria psicologia. Enfim, também não é uma informação tão importante para a proposta aqui. Então o que seria isso em suma? Seria, por exemplo, eu ignorar a cronologia de um tempo e trazer para o presente um conceito do passado ou levar para o passado um conceito do presente. Como que se faz isso? Por exemplo, eu tenho uma visão de uma coisa que é de hoje, que se construiu atualmente, e eu critico ou julgo um autor ou um indivíduo de outra época passada, onde não se tinha esse conceito, através do conceito atual. Por exemplo, vou dar um exemplo mais claro assim desse aspecto, um exemplo mais prático, para ficar um pouco mais visível. Por exemplo, eu pegar uma coisa de anacronismo possível é eu pegar, por exemplo, um vídeo de medicina psiquiátrica lá dos anos 60, por aí, 60, 70,
Eu vou ficar espantado. Como assim? Esse médico está chamando o paciente dele de retardado? Como que o médico chama outro paciente de imbecil? Como que esse médico chama aquele paciente de debilóide? Isso é um anacronismo. Por quê? Vamos entender o contexto. Imbecil, debilóide, retardado são termos médicos. São termologias médicas. A questão é, essas termologias médicas passaram a ser usadas pelo senso comum de uma maneira pejorativa. E isso fez com que os médicos se obrigassem a alterar esses conceitos e designar tais doenças e sofrimentos psiquiátricos por outros nomes. Mas retardo, eu já uso esse exemplo como em outros vídeos meus eu uso esse exemplo. O retardo nada mais é do que atraso. Ele nos soa tão forte hoje por uma construção sócio-histórica. Mas, na verdade, estar retardado para um compromisso é a coisa mais normal do mundo. Todos nós nos retardamos para coisas ao longo do nosso dia. Você se retarda em 5 minutos para o teu almoço. Você se retarda em 10 minutos para o início da tua aula. É uma coisa perfeitamente comum o uso dessa palavra. Assim como imbecil, assim como debilóide, eram termos que eram utilizados pela medicina para designar formas de sofrimento psíquico de pacientes. Aí eu pego um contexto atual, no hoje, onde essas palavras são vistas de maneira extremamente pejorativa, e aí eu vou julgar um médico dos anos 60 que está falando deste modo, como hoje nós nos referimos ao diabético, como hoje nós nos referimos ao hipertenso. Então, esse contexto em que esse médico está usando a palavra imbecil, a palavra retardado, a palavra debilóide, é o mesmo que eu dissesse hoje, este paciente aqui é hipertenso, este paciente é diabético, este paciente é imbecil, este paciente é debilóide. É um contexto de medicina. Não é uma coisa pejorativa, mas devido à nossa construção sócio-histórica, ao analisar um vídeo dessa época ou materiais onde os médicos se refiram desse modo a um paciente, pode nos soar de maneira pejorativa devido a justamente o anacronismo, ou seja, não analisar o contexto sócio-histórico, não analisar o tempo cronológico no qual as coisas ocorreram e na qual as coisas ocorrem. É como, por exemplo, dando outro exemplo prático aqui, é como se hoje nós sabemos que todos se referem aos infantos, às crianças, como crianças. Digamos que nós, ao decorrer da nossa construção sócio-histórica, pelos próximos 20 anos, passasse a se utilizar a palavra criança de uma maneira pejorativa, como muitos já tentam fazer um uso desse modo. Muitas pessoas se referem, e eu tenho desprezo por isso, e aqui uma opinião pessoal, não como parte da psicologia, mas de uma opinião pessoal eu tenho um desprezo imenso quando pessoas, por exemplo, comparam crianças com pacientes, por exemplo, de Alzheimer. Não tenho nada contra o paciente de Alzheimer, fique bem claro isso. Mas ele não é como uma criança. Ele tem um problema de degeneração cognitiva e degeneração do seu cérebro. Uma criança não está com o cérebro degenerado. Ela está em fase de formação, é bem diferente. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para mim é repulsivo quando uma pessoa compara um paciente de Alzheimer com uma criança. Ambos merecem o respeito, mas ambos estão em situações diferenciadas. Uma está no pleno desenvolvimento do seu intelecto e a outra está na deterioração do seu cérebro, de modo mais claro e físico. Então, são comparações que já me são de certa crítica. Mas, digamos assim, ignorando esse fato, ao longo dos 20 anos se constrói uma imagem pejorativa em cima da palavra criança. Então, digamos que daqui 20 anos, as pessoas como hoje se referem para chamar de maneira pejorativa, seu retardado mental, para que fazer isso? Digamos que as pessoas passem a se utilizar do mesmo modo da palavra criança. Sua criança, por que fez isso? Por que foi fazer isso? E aí, uma pessoa de daqui 20 anos
vai pegar um vídeo do meu canal, onde eu converso sobre o desenvolvimento da criança, vai olhar e vai falar, como pode ele ser tão idiota de chamar de criança? Chamar a pobre, digamos que eles passem a chamar, por causa de ter sido usado de forma pejorativa a palavra criança, eles passem a chamar de infanto. Os mini-adultos, a partir de hoje, não são mais criança, são infanto. Como que ele pode chamar os infantos pobres de criança? É uma coisa que não tem nexo nenhum. Por quê? Porque está se utilizando um conceito lá da frente, que eu nem sei se pode ou não vir a existir, para se criticar uma coisa agora, do presente, aonde os nossos conceitos são totalmente outros. E aí o porquê a importância disso? Porque muitos autores da história sofrem desse mal. Muitos autores são julgados e criticados por pessoas completamente leigas e sem conhecimento nenhum na área, porque alguém que tenha conhecimento vai ter uma noção desta questão de contexto histórico e cronologia. Pegam autores como, por exemplo, o próprio Freud, como Jung. O Freud não é uma exclusividade que sofre essas críticas, como Jung, por exemplo, e como tantos outros, e aí colocam críticas a respeito, por exemplo, de tais autores subjugarem a mulher. Lembremos, Freud é da época de 1900, ele morreu em 1934, ele nasceu em 1800 e pouco, então ele simplesmente estava em um contexto onde subjugar a mulher era uma coisa rotineira e diária. 99% da população subjugava a mulher. A própria mulher se subjugava. A mulher se criava uma mentalidade onde ela via a mãe sendo subjugada pelo pai, onde ela era criada pela própria mãe para ser subjugada futuramente por um marido. Freud se criou nesse contexto, ele viu sua mãe sendo subjugada pelo seu pai. E isso, talvez, pela maioria das pessoas na época, não era visto como algo estranho nem como algo errado. Porque fazia parte daquele contexto. Assim como hoje, por exemplo, chamar uma criança de criança não é algo mal visto. Porque não se construiu nenhum conceito negativo acerca disso. Assim como lá na década de 60, talvez, não era errado chamar um paciente de imbecil, chamar um paciente de débil. Hoje, você chamar um paciente de débil, de imbecil, é uma coisa bem criticada, é uma coisa, no mínimo, muito... dá margens a muitas críticas e a muitos julgamentos. Mas lembramos de débil, por exemplo, se nós formos contextualizar um pouco, até hoje ainda se utiliza muito debilitado. Debilitado vem da palavra débil. Então, os débeis mentais, os debilitados mentalmente. Enfim, nós temos que analisar o que acontece em relação a Freud, a Jung e a alguns de outros autores dessa mesma época e desse mesmo contexto sócio-histórico. Estamos falando de autores que se criaram em uma sociedade onde a mulher era vista deste modo. Então, não é uma exclusividade deles, é uma questão do período sócio-histórico. Hoje, se utilizar de certos conceitos que Freud define e fazer afirmações como Freud fez, é sim digno de repulsa e digno de críticas. Hoje, na época de Freud, é muito, no mínimo, como eu posso me referir, no mínimo é uma coisa inescrupulosa você fazer críticas a Freud, a Jung ou a qualquer outro autor daquele período com conceitos que se desenvolveram e que são fortes hoje. É muito fora de contexto. Então é necessário que quando nós vamos ler um autor desse, nós tenhamos a consciência de em qual contexto sócio-histórico esse autor está, qual período ele escreveu. Um professor meu, ele costuma brincar muito, hoje ele já não me dá mais aula, eu já encerrei a matéria dele, mas ele brincava, sempre que ele ia falar sobre um autor, ele perguntava pra gente de que época que esse autor era, no mínimo o século. Então ele dizia que pelo menos o século do autor nós temos que saber de cabeça. Eu sou péssimo com datas,
Já deixo bem claro isso. Eu mal lembro, por exemplo, que Maquiavel, que é um dos meus favoritos, é ali do período de 1500. Mal lembro disso. Nietzsche eu já geralmente não lembro que período que são autores muito fortes para mim, que eu leio com muita ênfase. Mas eu sou péssimo com datas. Mas o que o meu professor queria dizer com isso? Porque que ele, sempre que ele falava, segundo tal autor, qual que é o século dele mesmo? Perguntando pra gente. Para dar essa noção de que sempre é necessário que nós associemos a teoria ao século, à data, para que não cometamos justamente esse anacronismo, para que a gente não tenha a ideia de criticar a obra de um autor a partir da visão que nós temos atual, sendo que o autor não escreveu isso nessa visão atual. Uma das coisas que me fez justamente estar gravando essa temática a partir do Totem e Tabu do Freud foi algumas referências que ele faz em questão cultural. Então isso também é muito importante dentro da psicologia e mesmo dentro da leitura. Quando vamos ler uma obra, é necessário também sempre estarmos atentos a qual é a questão cultural na qual aquilo se contextualiza. Então, por exemplo, o Freud ele traz aqui uma questão já no início do Totem e Tabu. Eu ainda não li até o final, ele não conclui a leitura. Em breve terá um vídeo sobre esse livro, assim que eu concluir a sua leitura. Então, aqui, o que o Freud nos traz? Assim, por exemplo, nas Ilhas dos Leprosos, uma das novas Hébridas, quando um menino chega a certa idade, deixa de morar em casa e se aloja na casa comum, onde passa a comer e dormir regularmente. Pode ainda ir à casa do pai pedir comida, mas se alguma irmã estiver em casa, terá de ir embora antes de comer. Se nenhuma irmã lá estiver, poderá sentar-se perto da porta e comer. Se por acaso um irmão e uma irmã se encontrarem ao ar livre, ela terá de fugir correndo ou se esconder. Se um menino souber que certas pegadas na estrada são de sua irmã, não as seguirá, como ela também não seguirá as dele. E aí ele continua fazendo um relato. Aqui mais uma parte que é interessante, que ele se refere quando a mãe vai dar alimento para esse menino. Então, se a mãe lhe traz comida, não a entrega diretamente, coloca-a no chão para que ele a apanhe. No diálogo, não o trata por tu, usa as formas mais cerimoniosas do plural. Então a gente vê, a partir desse relato do Freud acerca desses costumes dessas tribos, dessa região, que há o mínimo contato possível entre irmãos e entre filhos e mãe, entre o menino e as irmãs e o menino e a mãe. Por que isso? Isso tudo para evitar o incesto. Então é a forma que essas tribos se comportam para evitar que desperte qualquer tipo de interesse sexual entre o menino e a sua mãe ou as suas irmãs. Nós sabemos que as questões de incesto na questão reprodutiva, elas têm um sério problema de degeneração do DNA. Então a genética se degenera e tem uma grande possibilidade de geração de filhos com algum tipo de deficiência, com algum tipo de problemas físicos ou até mesmo mentais. E a forma que essas tribos encontram de se proteger disso é justamente essa, evitando o contato entre o menino da tribo com a mãe ou da... Eu me refiro à tribo aqui, se entendo de uma maneira mais geral, como povo, como comunidade, como população, evitar esse contato. Então muitas pessoas vão achar, nossa, que extremista, né? Isso, aquilo. Agora eu convido a quem está assistindo esse vídeo se colocar na outra posição. Como será que um integrante desta comunidade, desta tribo, que fazem de tudo para evitar o contato entre mãe e filho, até mesmo verbal, para que não haja nenhum interesse sexual, como que esses indivíduos veriam a nossa sociedade, onde até hoje ainda é muito comum que mães durmam na mesma cama com seus filhos?
E aí? Como fica essa questão? Vem o quanto para uma tribo que evita até o contato verbal e visual entre mãe e filho. Pense em como que essa tribo recebe, de maneira altamente repulsiva, a ideia de que existe um lugar onde mães dormem na mesma cama com seus filhos. E muitas vezes, inclusive, até uma idade bem avançada já. Isso também sabemos que já está mudando na nossa cultura, já se sabe de várias questões danosas para o indivíduo dormir na mesma cama que um adulto. Possivelmente eu grave um vídeo só sobre isso, eu já comentei isso em outros vídeos, mas talvez gravar um vídeo só sobre isso realmente para dar essa noção mais importante do quanto é arriscado e quanto de certo modo, pode ser danoso essa questão de um adulto e uma criança dormindo na mesma cama. Enfim, voltando à nossa temática do momento, que é o anacronismo, isso também se encaixa dentro de uma diferença cultural. Então nós percebemos que é muito distante uma questão cultural da outra. E o quanto uma pode ser impactante na outra. Por exemplo, para nós falar em comer vaca é uma coisa comum, comer carne de vaca. Perdão a expressão que pode ser interpretada de modos não tão... Bom, enfim, para nós comer carne de gado é uma coisa perfeitamente normal. Mas e na Índia? Aí muitos aqui vão falar, mas é bobagem, o que tem matar vaca e comer vaca? Ué, por que a gente não mata cães e gatos e come a carne deles, assim como é feito na China, por exemplo? É um animal, assim como a vaca. Ah, mas o cão e o gato têm sentimento. Não, e vaca não tem. Se você der com uma barra de ferro na vaca, ela não vai sentir nada. Vaca tem sentimento igual cachorro, vaca respira igual cachorro, come, não come a mesma coisa, mas come, assim como o cachorro come. Qual a questão aí? A questão é cultural. Também não estou dizendo que devamos comer carne de cachorro. Eu tenho minhas críticas, inclusive, ao abate do próprio gado. Tenho críticas sérias ao abate de animais. Então, não estou dizendo que uma coisa seja certa e outra errada, mas estou tentando dar uma noção de diferenças de parâmetros e de como uma determinada cultura influencia na sua visão da situação. Então, o quanto que a cultura influencia na visão das pessoas. E aí nós vamos, para brincar um pouco e dar uma provocada ainda mais, apesar do vídeo já estar meio extenso, mas é rapidinho, só para dar mais uma provocadinha, vamos pensar num ponto de vista em relação a diferenças de gênero e de idade. Então, por exemplo, vamos imaginar um relacionamento de dois indivíduos. Em uma primeira hipótese, um sujeito, um rapaz, vamos analisar isso, antes só esclarecer, pelo ponto de vista de um pai. Então, digamos, eu tenho dois indivíduos mantendo uma relação e vamos tentar nos colocar em como um pai receberia a notícia do relacionamento de um filho seu com outro indivíduo nessa situação. Então, na primeira situação, ambos os indivíduos aqui citados, um tem 16 anos, o outro 20. Então, na primeira situação, o filho chega para o pai e diz que está namorando com uma menina de 16 anos. Qual vai ser a reação desse pai? Em geral, dentro do nosso contexto social, a maioria dos pais vai encarar com uma certa normalidade. Não vai ter nenhuma reação muito fora do comum se um filho de 20 anos chegar e disser que está namorando com uma menina de 16. Agora, vamos dizer o seguinte, que um rapaz de 16 anos chega para o pai e fala que está namorando com uma mulher de 20 anos. Alguns pais podem até fazer algumas observações, falar um pouco sobre cautela, sobre outras questões. Mas muitos pais que eu conheço pagariam uma caixa de cerveja pro filho e dariam os parabéns. Aí, filhão, isso aí mesmo, tá pegando uma mulher, parabéns. É uma reação que a gente sabe que não é tão incomum entre os pais. Mas e se uma moça de 16 anos chega pro pai e fala que tá namorando com um rapaz de 20? Será que esse pai realmente vai dar os parabéns para ela? Dependendo da cultura desse pai, se ele não está dentro de um contexto social mais atualizado, é capaz de ele meter a mão na cara da menina.
Então vamos hipotetizar uma última situação. Um rapaz de 16 anos chega para o pai e fala que está namorando com um homem de 20 anos. Qual vai ser a reação desse pai? Lembremos e analisemos que nessa situação o que é importante nós verificarmos? Que a situação se manteve a mesma em todos os exemplos, ou seja, eram dois indivíduos em uma situação de namoro, em todas as hipóteses. A diferença de idade se manteve a mesma nas 4 hipóteses. Então, um indivíduo de 16 e outro de 20. Em todos os exemplos se manteve a mesma diferença de idade, se manteve a mesma situação e se manteve o olhar da mesma pessoa. O que mudou foi o gênero de cada indivíduo. E o quanto isso altera o posicionamento desse pai diante de uma mesma situação e diante de uma mesma diferença de idade. Por que é importante nós avaliarmos isso? Para sabermos o quanto esses mínimos detalhes, que não são nem um pouco mínimos, podem influir na nossa visão de mundo. Então, uma questão de gênero, uma questão de idade, uma questão de período, uma questão de cultura, de sócio-história, pode influir totalmente na nossa visão de um autor, de uma teoria, de uma forma de pensar. E é necessário nós termos ciência disso. Precisamos aceitar? Não. E, obviamente, também não devemos cometer o anacronismo inverso, ou seja, o que muitos infelizmente cometem. Pegar teorias do Freud, por exemplo, que é um autor que todos sabem que é de meu apreço, teorias que ele escreveu há 100 anos atrás, pegar essas teorias e defendê-las ao pé da letra hoje, sem nenhum tipo de atualização. É o mesmo que pegar desenhos de anatomia lá do Leonardo da Vinci e utilizá-los para fazer uma cirurgia cerebral, por exemplo, hoje, ou uma cirurgia cardíaca. Então não tem cabimento nenhum nós pegarmos a teoria do autor e utilizá-la fora do contexto da sua época, utilizá-la na época de hoje, sem nenhum tipo de atualização, sem nenhum tipo de revisão. Mas também, quando vamos exercer críticas acerca dessa teoria, é necessário que estejamos muito atentos ao período que ela foi escrita, à forma de pensar daquela época, à sociedade que constituía aquela época, para não fazermos críticas leigas e críticas sem nexo. Como eu me referi na questão, no exemplo, de futuramente criança se tornar uma palavra pejorativa e pegarem vídeos meus onde eu falo e me refiro às crianças, ou pegarem um material seu onde você se refere à criança e descerem a lenha em você porque você está chamando de criança. Não podemos cometer esse tipo de atrocidade a uma teoria. Então, se vamos criticar uma teoria, façamos críticas embasadas e críticas bem avaliadas, enxergando as coisas de acordo com o seu período, de acordo com a forma de pensar, de acordo com a sociedade da época. Obrigado a todos pela atenção, espero que esse vídeo tenha sido produtivo. Se inscreva no canal, clique em gostei aí embaixo para nos ajudar a destacar o vídeo. Ajude-nos a divulgar também nas redes sociais, conversando com os amigos. Fala do canal para o pessoal ter acesso a esse conteúdo. É um conteúdo gratuito que está aí para ajudar quem estiver disposto a acessá-lo. E é isso, até um próximo vídeo.